Atenção! Você verá nesse vídeo uma verdadeira aula de comportamento humano e persuasão avançada através da análise de um personagem extremamente bem desenvolvido e humanizado, que apresenta inúmeras técnicas de poder e persuasão. Estamos falando de Eren Yeager. Eren foi de uma pessoa genérica, um cara esquentado, despreparado e infantil, para um verdadeiro gênio, tanto no carisma quanto no jogo de poder e persuasão. Muitos são divididos quanto à ideologia de Eren, se é correto ou errado os meios que ele usa para atingir os seus objetivos. Mas isso é algo bem pessoal e não vamos analisar isso, vamos analisar a genialidade do personagem de Eren. Para começar, existem dois Erens, que é o Eren inocente, infantil e motivado, e o Eren pós-traumático. E vamos analisar justamente esse Eren pós-traumático e revoltado contra o status quo que vimos na quarta temporada, e analisar o que podemos tirar de aprendizado dele para a nossa vida pessoal. E eu garanto para você que são muitas coisas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vai ser postado toda semana. Muito se discute sobre o Eren, mas algo que é incontestável foi a sua popularidade entre os fãs de Attack on Titan. Esse Eren, aspas, malvado, foi muito mais amado e muito mais querido por muitas pessoas, enquanto o Eren das primeiras temporadas, mais especificamente da primeira, era mais o protagonista genérico. As pessoas gostam mais do Eren mal do que o Eren bom? Por quê? Então fica a pergunta, nós gostamos de pessoas malvadas? É melhor ser querido ou temido? Vamos analisar isso em dois pontos de vista diferentes. O primeiro, um pouco mais realista e prático. Maquiavel fala que é melhor ser temido do que amado, porque o medo é um sentimento geral. Todos têm, mas o afeto é relativo de pessoa para pessoa. Você pode ser amado por uns e odiado por outros. Já o medo é geral e independe de ideologia. Para você ser querido por algumas pessoas, você tem que ter feito algo para elas gostarem de você. E você não consegue fazer isso para todo mundo. Por isso que é mais prático você impor medo do que ser querido. Na prática e no jogo de poder é preferível que você seja os dois. Mas caso escolha um, ser temido é o ideal, segundo Maquiavel. Isso não significa que você precisa ameaçar pessoas. Significa que você precisa deixar claro que você também pode afetar aqueles que passam a perna em você. No mundo dos negócios, por exemplo, é importantíssimo ter uma boa primeira impressão, ser querido. Mas, se você demonstra ser somente uma pessoa com afeto, sem meios de defesa, as pessoas malvadas vão te prejudicar, por não sentirem medo das consequências de te atacarem, de te prejudicarem. Mas quando você impõe uma tensão, no sentido de, eu sou um cara legal, mas não tente passar a perna em mim. Já no ponto de vista de personalidade, o Eren, aspas, mal, devido a todo aquele estresse pós-traumático que ele sofreu depois de descobrir a verdade do seu mundo, a reação da personalidade dele foi a radicalização pura. E por isso é algo bem realista e compreensível. Por mais que ele seja, aspas, malvado, nós compreendemos ele e nos identificamos com ele. Pessoas do mundo real nem sempre são como protagonistas bonzinhos que sempre querem fazer o bem e ajudar todo mundo. O mundo é cruel e Eren tornou-se também. Então, não é que nós gostamos de pessoas malvadas, mas sim de pessoas humanizadas, em que seus ideais são totalmente coerentes com a pessoa. Coerência com os ideais. Você é uma pessoa que se autodenomina super disciplinada e super ativa esportivamente? Quando alguém pegar você comendo comida ruim e procrastinando, não fazendo exercício físico, elas vão identificar em você uma incoerência. Essa pessoa não é coerente com os ideais dela. Por isso gostamos do Eren, porque ele é coerente com ele. O carisma de Eren é baseado em demonstrações de poder. Ele deixou isso muito claro quando invadiu o Libério e causou todo aquele caos. Mas existem estratégias sutis que ele faz que funcionam muito bem quando a situação não envolve violência. O carisma de Eren pode ser separado em 5 estratégias de poder. A primeira estratégia de poder utilizada pelo Eren é
crie devotos por uma causa maior. O ser humano, durante toda a história, demonstrou sentir a necessidade de acreditar em algo maior, algo que os guia, seja uma religião, seja em energias que cercam o mundo, seja em líderes carismáticos que são a personificação de Messias na visão deles. O ser humano precisa acreditar em algo, e Eren usou isso muito bem. Eren fez isso com a facção Yeager, um grupo grande de pessoas que viam Eren como aquele que iria reerguer o Império de Eldia. Tudo o que foi preciso foi criar uma causa para essas pessoas, uma causa em comum, restaurar o nosso império tomado por aqueles monstros. Quando foi criada essa causa em comum, o próprio povão, as pessoas comuns, começaram a apoiar Eren em suas ações e considerá-lo o seu salvador. Caso Eren tenha tentado convencer as pessoas por meio da lógica, precisamos de pessoas para que nós possamos fazer esse objetivo, ele usou a emoção como causa, em vez de falar uma coisa dessas bem factual. Imagine você, um soldado da facção Yeager. Qual das duas frases você acha que convence mais e te empolgam mais? Precisamos de um poder bélico e grande, de uma estratégia e cada pessoa aqui é útil para atingir esse objetivo e atacar o país de Marley. Ou essa frase: você é um soldado e seus companheiros precisam lutar para reconquistar o que é nosso, para reconstruir o nosso Império de Eldia. Olha como é bem mais persuasivo você criar uma causa em comum mais fictícia e bem maior do que você. Você se sente parte de um movimento maior. Quando você apela para o emocional e estabelece uma causa, você conquista muitas pessoas. E isso é uma estratégia que muitos políticos usaram ao longo da história. É a maneira mais fácil e mais efetiva de guiar um grande número de pessoas e criar devotos focados numa causa comum e vaga e emocional. Mas entenda, isso tanto pode ser usado para o bem quanto para o mal. No sentido de manipular pessoas com palavras vazias e criar muita causa relativa para o seu próprio bem, seria usar para o mal. Imagine você numa empresa júnior, você que é uma pessoa mais jovem, e você vê as pessoas pouco motivadas. E você quer dar um jeito de deixar elas focadas e unidas. A maneira mais simples de fazer isso é criar uma causa emocional comum. Supondo que a sua área seja de arquitetura, em vez de tentar motivar as pessoas com fatos e argumentos, motive com o emocional. Eu vou dar um exemplo aqui bem exagerado, mas só para ilustrar bem o que eu quero dizer com isso. Eu entendo que nós somos pequenos ainda, mas essa cidade está feia e sem emoção. A arquitetura está pobre. A gente ainda é pequeno, mas a gente vai crescer muito e a gente vai se tornar uma grande empresa e vai deixar a nossa cidade muito bonita e atrativa a nível europeu. Vamos inovar a nossa arquitetura daqui e eu prometo que nós vamos trazer a beleza para essa cidade. Bom, claro que eu exagerei um pouco, mas a estratégia é essa. Eu apelei para o emocional e não por fatos. Você motiva um grande número de pessoas quando você apela para o emocional e cria uma causa comum. A segunda estratégia no carisma de Eren, que é muito bem aplicada, é: conheça seu inimigo, mas não deixe que ele te conheça. No livro A Arte da Guerra, o general chinês Sun Tzu disse: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece você, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá uma derrota. E se você não conhece nem você, nem o inimigo, você perderá toda a batalha. Quando você conhece o seu inimigo, mas não deixa ele te conhecer, você sempre terá vantagens. Eren fez isso quando teve sua conversa com Reiner. Eren conhecia Reiner, mas Reiner não conhecia mais Eren, porque o Eren tinha mudado completamente. Nessa situação em que você conhece seu inimigo, mas ele não te conhece, ele não será capaz de prever suas ações. Reiner até perguntou se Eren foi pra lá pra matar ele. E o Eren falou: quê? Mostrando que Reiner sequer conhecia mais o Eren. Então nessa interação o Eren ia ter a vantagem, ia ter o ataque surpresa, ia ter a imprevisibilidade ao favor dele. Essa estratégia também pode ser aplicada na sedução. Quando você conhece bem a pessoa que você está flertando, mas não deixa ela te conhecer muito bem, você sempre terá a vantagem e sempre será imprevisível em relação a ela, enquanto ela será sempre previsível aos seus olhos. Então você estará mais no controle aí. Você tanto vai parecer mais misterioso, não no sentido frio, mas no sentido de curiosidade. Mas quando você deixa o seu inimigo te conhecer melhor do que você conhece ele, você estará em desvantagem.
Zeke Yeager, o irmão mais velho do Eren, fez isso muito bem para pegar todos de surpresa. Ele conhecia os objetivos da Ilha de Paradis e ele sabia o que eles queriam, mas ninguém sabia o que ele queria. Sempre foi bem incerto. Então, quando eles se aliaram, quando Zeke teve a chance, planejou uma conspiração de poder com Eren sem que ninguém soubesse e traiu a ilha inteira. Mas um certo alguém botou o macaco pra dormir. Além de medonho, você fede pra caralho. Que nojo. Isso vale também para negociações. Quando você conhece mais a pessoa que está negociando e não deixa ela te conhecer bem, você sempre terá vantagem, porque você sabe os objetivos dessa pessoa. E a maneira mais fácil de você se proteger disso é não vazar informações importantes sua. Isso eu sempre repito nos vídeos. O Eren não vai chegar falando pra todo mundo qual é o plano dele. Ele guarda pra si porque ele sabe que isso é mais inteligente do que espalhar pra todo mundo. Porque quando cair nos ouvidos do inimigo, já era. A terceira dica de Eren que se aplica muito bem em qualquer área da sua vida é: use a ausência para aumentar o seu respeito. Essa é a lei número 16 do livro 48 Leis do Poder. A própria lei diz: quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente, se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Saiba quando se afastar. Trazendo isso para o ramo científico, essa lei provém do gatilho mental da escassez, do livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, um psicólogo que estudou nos seres humanos o que são os gatilhos mentais. O ser humano sempre valoriza o que é escasso e tudo que está em falta e aparece pouco. Eren fez isso depois de ter sido preso por ter agido sozinho, sem ordens, no ataque de Libério. Durante o tempo em que ele ficou preso, foi o período que as pessoas mais comentavam sobre ele. A população geral só falava do Eren. Os assuntos debatidos sempre envolviam Eren. Algumas pessoas odiavam, outras amavam, mas Eren sempre foi o assunto mais comentado nesse período que ele estava preso. E quanto mais falavam dele, mais aumentava o seu respeito e poder. Afinal, não é qualquer um que é o assunto principal da mesa. Eren causou mais estragos sem fazer nada do que aparecendo na frente das pessoas. Tudo isso por causa do poder que ele impôs somente com a ausência. O contrário também acontece. Quando você vê demais alguma pessoa, ela se torna comum aos seus olhos. E você não cria uma imagem poderosa da pessoa. Isso é bem lógico. Quando você vê uma pessoa ou alguma coisa todos os dias, você acaba se acostumando com ela. E aquilo se torna rotineiro. Por exemplo, imagine agora na sua cabeça a qualquer pessoa que você considere poderosa. Agora imagine que você vê ela pessoalmente aí com você na sua casa todo santo dia. Essa imagem de poder diminuiria bastante, simplesmente pelo fato da presença dela ser comum e cotidiana para você. Essa estratégia funciona muito bem na conquista também. Quando você marca a pessoa que você está flertando e dá uma afastada, uma leve sumida, a pessoa vai pensar mais em você ainda, simplesmente pelo fato de sua presença ter sido escassa. Mas muito cuidado. Essa lei só se aplica caso você tenha sido marcante no grupo, ou no ambiente, ou para a pessoa. Nas palavras da própria lei, a necessidade de se retirar de cena só aparece depois que você estabeleceu a sua presença. Afaste cedo demais e você não será mais respeitado, será simplesmente esquecido. Então não adianta simplesmente você desaparecer sem ter estabelecido a sua posição na interação. Eren só foi muito comentado porque ele foi extremamente marcante no momento crítico da Ilha de Paradis, e por ele ter sumido por esse leve intervalo de tempo, o seu respeito aumentou consideravelmente por meio do gatilho mental da escassez. E outra aviso importante, você não precisa utilizar essas estratégias com pessoas próximas, que você já tem intimidade. Utilize de maneira sábia em situações específicas que você julgue que vale a pena se ausentar. O quarto ponto de carisma do Eren é a assertividade, ou seja, a firmeza nas decisões. Ser assertivo é decidir sem hesitar, é ter plena confiança e convicção nas afirmativas e decisões que você mesmo faz. O Eren é uma pessoa extremamente assertiva, que sempre tem firmeza nas decisões, vai e não volta atrás. E isso é uma característica bastante carismática. Pessoas assertivas transmitem mais confiança, mais segurança, demonstram que sabem o que estão fazendo e quase sempre são vistas como líderes. Um exemplo contrário a esse é o Armin Arlet. Armin é um excelente estrategista e foi responsável por muitas vitórias da humanidade contra os titãs, mas ele não é assertivo. Por mais que o plano dele seja muito bom, ele não demonstra firmeza, ele não transmite a imagem de que confia nesse plano.
Sempre quando ele vai dar alguma sugestão de plano ou alguma estratégia, ele soa inseguro. Mais uma pessoa extremamente assertiva é o comandante Erwin Smith. Eu já fiz um vídeo sobre ele, mas bem elaborado no tópico de liderança e contém assertividade. Eu vou deixar aqui em cima caso você tenha interesse. Mas assim como o Eren também tem essa assertividade. Por ele ser muito assertivo, as pessoas seguem ele e não temem nada, porque ele tem certeza que tudo que ele está fazendo é correto. Ele tem plena convicção de que ele está lutando por uma causa justa e as pessoas ao redor dele vão sentir essa firmeza. Por isso ele ganhou muitos seguidores, devido a seu grande poder assertivo. Caso ele demonstrasse dúvidas em seu plano, como acontecia muito nas primeiras temporadas, as pessoas não confiavam nele. Nem dava credibilidade para ele, nem nada. Mesmo que ele fosse um titã, as pessoas não confiavam nele porque ele não transmitia confiança. Sem assertividade, não há credibilidade. Seja assertivo em suas decisões do dia a dia e mantenha uma confiança inabalável. Mas cuidado, ser assertivo não é o mesmo que ser cabeça dura. Pessoas que tomam decisões ruins e não voltam atrás, mesmo tendo inúmeros argumentos contra, são burras e não assertivos. Para ser minimamente assertivo, você precisa ter conhecimento do assunto e ser, no mínimo, bom no que faz, para que as suas decisões passem credibilidade. O Armin, por exemplo, é muito bom no que faz. Ele é muito bom em planejar e criar planos. E caso ele fosse um pouco mais confiante e assertivo, certamente mais pessoas respeitariam ele, tanto pela sua habilidade natural quanto pela firmeza de decisão. Então seja assertivo, mas entenda a diferença entre ser assertivo e cabeça dura. O quinto ponto de carisma do Eren, e essa é mais uma técnica de poder, é: oculte suas intenções. Use a cortina de fumaça, que também é outra lei do poder que Eren usa muito bem, a lei no... Mas na pessoa, as pessoas quando acham que descobriram sua intenção, eu já sei o que esse cara quer, caíram direitinho no seu plano, porque isso é a cortina de fumaça. Você coloca uma intenção falsa justamente para ser descoberta, mas a sua intenção verdadeira está só com você. Você não precisa usar a cortina de fumaça como Zeke, mas entenda que as pessoas vão usar isso contra você. O meu conselho pessoal é: só use a cortina de fumaça em situações de perigo em que você precisa enganar uma pessoa de má fé, uma pessoa do mal, que está atentando contra você indiretamente ou diretamente. Mas no geral, ocultar as intenções dos seus atos já é o suficiente, e já é algo bem carismático por impor um ar de mistério e imprevisibilidade. Já comentei sobre essa estratégia em detalhes sobre ocultar as intenções no vídeo que eu fiz do Loki. Vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. E se as pessoas não sabem qual é a sua intenção, elas não conseguem te atacar. Só vão te atacar se tiverem informações de você. Então a solução prossegue a mesma. Não vão te passar a perna porque não sabem nada de você. Se você quer restaurar o Império de Eldia e lutar com Eren no campo de batalha, deixe seu gostei, deixe nos comentários uma sugestão de personagem ou pessoa que você quer que eu analise e se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo que vai ser postado toda semana. É isso aí, até a próxima.